contribuições específicas, né, do campo, que eu acho que o André e a Fabíola já trataram muito bem aí. E eu fui fazendo umas anotações aqui durante a fala, porque eu estou aqui, eu não me apresentei, né, gente? Desculpa, eu sou Ana Carolina, eu sou professora do Centro de Educação, Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais, mas eu estou aqui convidada como diretoria do sindicato dos docentes, né, da Associação dos Docentes da UFES. Então, me cabe aqui comentar de alguma forma como é que isso tem aparecido no sindicato. Foi isso que eu pensei em tratar muito rapidamente aqui. Mas a fala da Fabíola e do André foram me colocando alguns pontos assim que desorganizadamente eu quero mencionar para colocar na conversa aqui também. Primeiro que eu não sei se todos e todas tiveram acesso a essa informação. Eu vi uma notícia de que as universidades federais receberam até agora, para o ano de 2021, apenas 2,2% do seu orçamento. Isso quer dizer que a gente tem um desafio com contenção, contingenciamento, que são os nomes que eles ficam tentando dar para o corte que está sendo feito, né, sobre as universidades, as instituições de ensino superior em geral, e que tem implicações da ordem da organização de uma política de saúde mental, né? Como é que você faz isso se você não tem os mecanismos, os recursos necessários para colocar isso em prática? Então, isso dificulta muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode cruzar o braço e dizer, bom, não tem dinheiro, não dá para fazer, porque aí a gente vai ficar absolutamente imobilizado. Então, a luta pelos recursos passa ou vai reverberar também na discussão da saúde da comunidade acadêmica e, em especial, a questão da saúde mental, que tem sido amplificada. A gente pretende, pelo sindicato, fazer uma pesquisa. A Fabíola gentilmente está ajudando a gente também aí nessa organização. A gente quer fazer uma pesquisa para ver como é que está a vida das professoras e dos professores durante esse período da pandemia. Eu espero que a gente consiga colocá-la na rua para andar a partir de fevereiro, e penso que a gente tem a possibilidade de, com isso, a gente vai continuar naquilo que a Fabíola falou que falta, né, de não ter um mapeamento geral, mas a gente espera, pelo menos, contribuir para ter um mapeamento da categoria docente dentro da nossa universidade. A questão da saúde mental, como disse a Fabíola, ela vira um CID para absolutamente tudo. E no campo da educação, o transtorno de atenção, o déficit de atenção e hiperatividade, né, como a Fabíola já mencionou, virou uma saída para todo mundo que não aprende, sem levar em conta uma série de relações que precisam estar colocadas para a gente entender isso, inclusive as relações de ensino, né? Porque quando a gente olha só para o aprendiz, né, para fazer a relação aí com a palavra aprendizagem, e diz que o problema está nele, na sua natureza, eu estou dizendo que eu, como professora, não posso fazer absolutamente nada. E, portanto, a gente acaba, com a melhor das intenções, né, muitas vezes tendo amparo de estudos científicos para biologizar, como a gente chama no campo da discussão da educação, os fenômenos educativos que são de ordem social, né? Eles não são biológicos. Há quem diga, tem alguns pesquisadores, inclusive, que dizem que o TDAH não existe.
parece assim, você fala, nossa, mas é o suprassumo do radicalismo, dizer que não existe, né? E isso é uma pediatra extremamente respeitada no meio da discussão sobre o TDAH. E aí, o que é que vira o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade da infância? O transtorno desafiador opositivo da adolescência, ou opositivo desafiador da adolescência, que é o sujeito que passa a ser muito contestador das ordens, passa a questionar todos os limites que são colocados para ele, tem diferenças, oscilações de humor. Isso, para mim, é só um adolescente, com todas as suas descobertas, né, do mundo nesse momento do seu estágio de desenvolvimento social e não biológico, né? Então, assim, ser adolescente virou um transtorno. Ser simplesmente um desafiador virou um transtorno. E isso tem implicações seríssimas para como é que a gente age diante da sociedade, né? Se virou doença questionar, então eu vou me paralisar e não vou questionar nada, porque senão eu sou doente, né? Então, isso tem adentrado na nossa sociedade de diferentes formas e chega à universidade com todas as variáveis de CID dentro da saúde mental. Então, é extremamente rico e importante a gente fazer essa discussão para compreender a importância de mais do que o tratamento, como disse a Fabíola, mas da gente fazer a promoção da saúde. E, portanto, as ações precisam ser preventivas, a gente precisa agir antes que essas coisas comecem a acontecer. E agir antes significa, inclusive, dizer para as pessoas que elas não são doentes, né? E que elas não acreditem nisso como doença quando isso é colocado dessa maneira. Eu estou na presidência do sindicato desde dezembro de 2019. Então, eu estou falando de um período praticamente que exclusivo de pandemia, à frente do sindicato, né? Mas o que a gente tem observado da categoria docente como um todo? A gente recebe essas demandas de todos os centros de ensino, não tem assim, não, naquele lá não acontece, em todos acontece. O aumento de alguns elementos que já foram mencionados aqui, como a ansiedade, o cansaço, o medo, que aparece com diferentes expressões, mas muito fortemente marcado pelo assédio, e que é mobilizado, no mais das vezes, pelos ranqueamentos que a Fabíola já mencionou. Então, a gente tem ranqueamento de estudante, a gente tem ranqueamento de professores com os índices de produtividade, a gente tem relatos de reuniões de departamento e colegiados que os professores são... o nome dos professores é colocado na tela para todo mundo ver, com o ranqueamento de quantos artigos produziu num determinado ano, né? Então, é a exposição das pessoas, é a exposição, o constrangimento das pessoas em função de uma política, que eu acho que é isso que é importante, que tanto o André quanto a Fabíola colocaram, que, assim, essa não é a universidade que a gente quer. E não adianta a gente querer fugir disso dizendo assim, mas a CAPES é que manda. Mas é norma do MEC. A norma do MEC, a norma da CAPES, elas são... a gestão delas é feita por pessoas. E são essas pessoas que introjetam essas políticas dentro da universidade. E esse trânsito tem adoecido muito os docentes. E eu não acho, ainda que eu acho que tudo isso se
intensificou durante a pandemia, e aí eu estou falando acho mesmo, porque eu não estava na gestão do sindicato antes, mas eu acho que esse não é um problema de agora, é um problema que se intensificou